Que bom podermos iniciar este ano 2025 adorando, bendizendo ao Senhor, estando no meio do povo de Deus, reunido com o povo de Deus, reunidos, e podendo exaltar o nome daquele por quem a Igreja do Senhor se reúne em toda a face da terra. Neste dia em que estamos reunidos, pensando esse início de ano, com a ceia, a celebrarmos, pensarmos nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja pensando, o que fazer neste ano? Tem muito a ser feito. Eu diria que não só esse ano, mas os próximos anos. Por quanto tempo o Senhor nos preservar e até que Ele volte, nós vamos ter muito o que fazer. E a palavra, Ele mesmo disse isso aos seus apóstolos. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, são os últimos versículos do Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Mateus 28, a partir do versículo 18. Nós vamos desde já informar, este mês de janeiro nós vamos estar juntos aqui, as nossas professoras e professores do departamento infantil estarão tendo esse tempo de descanso, nos servem ao longo de todo o ano. Se você precisar do berçário climatizado estará à sua disposição, mas precisará ficar com algum pai, mãe ou responsável lá na área do berçário, tá certo? Você poderá acompanhar o culto pela transmissão, pelo canal do YouTube da igreja, o IPE Oficial. Vamos colocar de pé Mateus 28, de 18 a 20, lembrando que o berçário, nós não vamos ter as crianças maiores, o berçário está à sua disposição, isso também na parte da manhã, só que na parte da manhã o berçário também não estará com professores, professoras, mas as outras crianças a partir de 3 anos até 11 anos, ao longo desses domingos, nós vamos ter o nosso departamento infantil com classes para as nossas crianças, num estilo especial, nesse mês apenas de janeiro. Mateus 28, de 18 a 20, nos diz a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Pai Santo, mais uma vez, ó Deus, nós nos achegamos à Tua presença para mais uma vez clamar por Tua graça e misericórdia. Que o Senhor se digne de falar aos nossos corações. Por meio dos sacrifícios do Senhor Jesus é que nós imploramos isto, Senhor. Nós não somos merecedores de nada. É a Tua graça, o favor imerecido que nos abençoa. A Tua palavra nos consola, nos corrige, nos disciplina, nos revigora, nos reanima, nos coloca de volta no caminho para que possamos fazer a Tua vontade, Senhor. E neste ano de 2025, neste novo ano, Senhor, ó Deus, que os absolutos do discipulado cristão, do Senhor Jesus, possam estar firmes, firmados, sendo edificados, fortalecidos, reanimados no nosso coração, Senhor. E tudo que nós façamos possa resultar na glória do nome daquele a quem o Senhor determinou, que se dobre todo o joelho e que toda língua confesse que Jesus, o Teu Filho, é Senhor para a Tua glória, ó Pai. Nós oramos assim, porque dependemos do Senhor em todas as coisas que fazemos. Fala-nos ao coração, Senhor, que o Teu Espírito possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações de maneira poderosa e especial nas nossas vidas.
Nós te oramos e te agradecemos, Pai, por tudo, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, nós cantamos louvores muito preciosos, e eu não sei se você para pensar no que você está cantando, porque às vezes a gente está cantando um louvor atrás do outro e parece que a gente embala nas músicas e parece que a gente não pensa o que de fato estamos cantando. Nós cantamos afirmando a maravilhosa graça. Graça é favor que nós não merecemos. Será que nós nos damos conta da graça de Deus sobre as nossas vidas? E como é importante nesta virada de ano, então, e neste início de novo ano, pensarmos, Senhor, como é que eu vou viver esse ano? Eu vou viver confiado na força do meu braço, do meu intelecto, ou eu vou depender e submeter o meu intelecto, a força do meu braço, física, intelectual, eu vou submeter tudo isso ao Senhor. Nós cantamos também que o Senhor tomou o nosso lugar na cruz. Será que nos damos conta disso? E que grande mensagem nós temos a transmitir aos nossos semelhantes. Que grande mensagem, grandiosa. E de tão grandiosa ela é chamada de evangelho, e evangelho no grego significa uma boa nova, uma boa notícia. Não de religião, de religare do latim, de sermos ligados a Deus, o que fazemos para nos conectarmos com Deus, mas o que Ele fez para se conectar conosco, para reatar essa linha e essa relação de comunhão que foi quebrada pelo pecado. Nós somos tomados nesta sociedade pelo relativismo versus o absoluto. As pessoas não querem mais absolutos. Qualquer forma, por exemplo, de amor vale amar. Já dizia há muitos anos um outdoor posto aqui numa das nossas grandes avenidas. Eu parei o carro e anotei a frase, porque naquele ano foi chocante. E eu já imaginava o que viria ali pela frente. Qualquer forma de amor vale amar. Seja a pedofilia, seja a necrofilia, o amor aos mortos, a zoofilia, o amor com animais, a homossexualidade, a poligamia, ter vários cônjuges. E assim segue o relativismo nessa área. O relativismo segue, então, afirmando, olha, o que é bom para você pode não ser para mim. O relativismo segue dizendo, que bom que você crê nessa verdade, ela é verdade para você, para mim não. Eu tenho uma outra verdade. E assim segue o relativismo. No mundo em que vai se abolindo os absolutos e os relativismos vão, então, tomando conta dos nossos corações. As aberrações são tão grandes, irmãos, que há uns bons anos atrás, eu anotei algo que me chamou a atenção no noticiário, quando um professor universitário, doutor em antropologia, aqui no nosso país, em um dos estados do Nordeste, líder de uma ONG gay da Bahia, ele chegou a dizer que se o Senhor Jesus, veja bem a questão do problema do relativismo, se o Senhor Jesus não foi gay, e essa foi a expressão dele, não minha, dele na entrevista, se o Senhor Jesus não foi gay, ele tinha uma conduta muito suspeita. E então esse doutor em antropologia começou a enumerar as condutas. Primeiro ele disse, os seus discípulos eram todos homens, os apóstolos, 12 homens. Jesus andava com 12 homens, comia, dormia, andava, passeava, 12 homens. O sinal da traição foi um beijo, dado por uma mulher? Não, dizia ele, por um homem, dado por um homem. E aí continuava esse doutor em antropologia. Esse Jesus parecia ter um caso com um dos seus apóstolos, com o evangelista João.
E aí então ele dizia: olhe como ele era delicado com as crianças, como ele era delicado com as crianças, como ele era sensível aos lírios do campo. E então terminava ele dizendo: e ele, juntando tudo isso, o pior estava por vir. Na hora que ele argumentou, e ele disse: e ele nunca se casou. Ele nunca se casou. Em quem eu e você nós vamos acreditar? Ou você crê na Bíblia como palavra de Deus, ou você não crê. E nós estamos com um mundo assim. As teorias se multiplicando por aí, as teses se multiplicando por aí. E o relativismo, então, no campo religioso, nem se fala. Como alguém já disse: olha, Deus é amor e vai salvar todos no final. Não, não vai. A Bíblia está cheia de advertências a respeito disto. Não, Deus não vai, Deus é amor, mas Ele não vai salvar a todos. Talvez um ditado popular: todo caminho dá na venda. Toda religião leva a Deus. Não, não leva. Tanto que tem a igreja do diabo, se você não sabe, no nosso país. E não só tem um templo, não, tem vários espalhados no nosso país. O satanismo, Satanás é cultuado na Europa, é cultuado nos Estados Unidos e em outros países. Não, nem toda religião leva a Deus. Se eu tiver amor no coração, é o bastante. Não, não é. Não é o bastante. Nós temos pecado no nosso coração. E pecado só o Senhor Jesus Cristo. Não adianta só ter amor, porque nós temos também pecado. Temos amor como fruto da imagem de Deus nos nossos corações, mas nós temos pecados, e pecados precisam ser tratados aos pés da cruz do Senhor Jesus Cristo. O que é que Jesus nos ordena? E eu e você precisamos pensar sobre isso. Por isso que eu queria pensar com você sobre os absolutos do discipulado cristão. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos seguidores do Senhor Jesus. Quais são os absolutos que Jesus nos coloca aqui? Então eu quero pensar com você sobre os absolutos do discipulado cristão. Você pode repetir comigo? Vamos dizer juntos? Os absolutos do discipulado cristão. Talvez você está pensando nos relativismos. Não, não. Vamos dizer juntos de novo? Vamos dizer? Os absolutos do discipulado cristão. Eu quero que isso fique no seu coração. Quais são os absolutos, a partir desse texto, do discipulado cristão? O que é que Jesus falou aos seus apóstolos e que precisam estar no nosso coração? Ele estaria para dar a chamada grande comissão, a missão que os apóstolos, que os seus seguidores precisariam cumprir até que ele voltasse. Missão é aquilo que vamos estar fazendo por toda a vida. Se é uma empresa, você não vê, por exemplo, a Natura preocupada com doces, com salgados. Não, essa não é a missão dela. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada com cosméticos, com perfumes. Aí sim. E aí ela tem a missão dela, como cada empresa. Mas a igreja não é empresa, a igreja é um organismo vivo, estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. Quais são os absolutos? E então, nesta missão de cumprimento da igreja, quais são esses absolutos? E esses absolutos do discipulado cristão começam pela autoridade de Jesus. O primeiro absoluto que Jesus nos coloca aqui é o absoluto da toda autoridade. Toda autoridade. Veja como Jesus nos diz aí no versículo 18. Jesus se aproxima dos seus apóstolos. Os versículos 16 e 17 diz que os 11 discípulos, Judas já não estava mais no meio deles, seguiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então alguns adoraram, alguns duvidaram também. Será que é ele mesmo? Alguns duvidaram. E Jesus então se aproxima, diz a palavra de Deus, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Os discípulos, diante da missão que Jesus deu, posteriormente aqui nesses versículos, eles poderiam dizer: que missão audaciosa, que missão grandiosa. Sim, mas Jesus diz que ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade foi dada pelo Pai. Foi Deus Pai que conferiu a Jesus o nome que está acima de todos os nomes. Hebreus vai dizer no capítulo 1 que nem os anjos herdaram um nome tão precioso como o nome de Jesus. Toda a autoridade foi dada a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Toda a autoridade. Por isso os discípulos devem chamar todas as pessoas a seguirem ao Senhor Jesus Cristo. A missão dos discípulos é proclamar o Evangelho e convidar a todos a se renderem ao Senhor Jesus Cristo, porque a Ele foi dada toda a autoridade. E este é um primeiro absoluto. A autoridade de Jesus é sobre tudo e todos. É sobre a natureza, como Ele demonstrou o poder dele. É sobre o cosmos, sim, como Ele demonstrou o poder. É sobre anjos e demônios, sobre o próprio diabo. Jesus venceu o diabo no deserto, nas tentações. Jesus venceu o diabo através das investidas dos demônios contra ele no seu ministério. O poder de Jesus é sobre seres angelicais, espirituais e sobre pessoas, sobre o meu e o seu coração. Nós podemos tentar resistir ao longo de toda a nossa vida, mas chega aquele momento que se o Senhor quer nos chamar, Ele vai nos cercar de tal forma que nós não vamos ter alternativa, porque a Ele foi dada toda a autoridade. E quanto mais demoramos a nos render, mais perdemos tempo na nossa vida e na nossa existência. Ele demonstrou que tinha e tem toda a autoridade no seu ministério. Repito, sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre anjos e demônios, sobre os seres angelicais, sobre o diabo, sobre as pessoas. O primeiro absoluto do discipulado cristão que eu e você precisamos reconhecer é que Jesus tem toda a autoridade. Mas há um segundo absoluto que a palavra nos coloca aqui. Quando a palavra de Deus nos diz, no versículo 19, depois que ele diz que toda a autoridade me foi dada, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Há um segundo absoluto: todas as nações. Todas as nações precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, pela mensagem do Evangelho. E é interessante, porque a Bíblia não está falando aqui só de países. A ordem aqui, a palavra que é usada no grego, a palavra etnos, de onde nós temos também etnia, diz respeito a grupos. Grupos que às vezes estão dentro do próprio país. Um país com várias etnias. Nós temos no nosso Brasil, no nosso grande Brasil. Em outros países também. E Jesus então estava dizendo: todos os grupos precisam ser alcançados com a mensagem do Evangelho. Todos os grupos, não são só países. E aí você deve pensar, imagina quando um país então ele se dividiu e passou então a se formar a partir dele 1, 2 países, 3 países. Sim, Jesus estava dizendo não só países, mas grupos, etnias, grupos ali representados. O povo de Israel entendeu muito errado o chamado de Deus. Nós saímos do ano passado, quando nós trabalhamos o texto e aquela ordem de Deus para Abraão. Quando a palavra de Deus falou, quando Deus falou a Abraão: sê tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel não entendeu essa mensagem. Quando a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, o povo de Israel não entendeu que era para amar todas as nações. Israel entendeu que esse próximo é quem é próximo a mim, quem é querido meu, quem é do meu povo. Então, se você é judeu, se você é israelita, você é meu próximo. Se você é de outra nação, mas você então aceita ser circuncidado, você passa agora a ser também
alguém que é circuncidado e então vai fazer parte do nosso povo. Então esse é meu próximo. Não era isso que Jesus estava dizendo. Não era isso que a palavra de Deus estava dizendo e não foi isso que Jesus falou. Então pensar em todas as nações, Israel falhou nisso. E a igreja, ela é chamada, sim, a ser aquele povo que vai levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as etnias, a todas as nações, onde quer que tenha alguém que precisa ser alcançado com a mensagem do Evangelho. A igreja tem a responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Todas as nações é o segundo absoluto do discipulado cristão. A ordem, o absoluto de Jesus para os seus discípulos estava aqui dada. Quando a Bíblia diz, ide, portanto, fazei discípulos, esse ide aí você pode também traduzir e indo, ou seja, quando você estiver indo, onde quer que você esteja, faça discípulos, faça seguidores do Senhor Jesus, onde quer que você esteja. Deus transfere você de uma cidade para outra, faça discípulos nessa outra cidade. Deus transfere você de um estado para outro, faça discípulos nesse outro estado. Deus transfere você de um país para outro, faça discípulos nesse outro país. Deus transfere você de um continente para outro, faça discípulos neste outro continente. E aí você vira um astronauta e diz, pastor, eu fui enviado a Marte, serei o primeiro astronauta a pisar Marte. Se você encontrar um ser humano lá, faça discípulos. Era isso que Jesus estava dizendo. Onde tiver gente, onde você estiver indo, todas as nações, todas as etnias, todas as pessoas, todos os grupos, faça discípulos do Senhor Jesus. Não escolha grupos. Não escolha grupos. Políticos, prostitutas, ladrões, homens de bem, que às vezes consideramos como de bem, ricos ou pobres, ateus, agnósticos, pessoas cultas, inteligentíssimas, pessoas analfabetas, doutores, ignorantes, todos eles e tantos outros grupos poderíamos estar citando aqui. Todos precisam da mensagem do Evangelho. Jesus disse, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Então, o primeiro absoluto é toda a autoridade. Toda a autoridade Jesus tem para nos comissionar e para mandar a sua igreja. O segundo absoluto é todas as nações. Onde você estiver, para onde Deus levar você, faça discípulos do Senhor Jesus Cristo. Faça discípulos do Senhor Jesus. Eu lembro que na juventude estávamos visitando um colega que depois ele foi para o seminário também. Nós estávamos na cidade de Caruaru, a gente ia sair de um trabalho da igreja no meio de semana, e aí fomos na direção da casa dele, os dois de férias, tudo. De repente ele chegou e disse assim, peraí, espere só um minuto, eu já volto, fique aqui. Eu fiquei assustado. Eu digo, primeiro, eu não moro em Caruaru, que desespero é esse? Espere, fica aí, só um minuto. E ele saiu correndo, foi até uma praça, aí eu vi quando ele estava conversando com uma pessoa. Aí ele passou um tempo ali e eu parado, eu olhando para o vento, não estava com mais ninguém ali. E depois ele voltou. Ele voltou e continuamos conversando, como se nada tivesse acontecido. E aí eu parei e disse, tira uma dúvida, tu me mandasse eu parar ali, eu fiquei ali, plantado ali, olhando para um lado e para o outro, tu saísse correndo. Era algum conhecido? Ele disse, não. Eu disse, aquela pessoa com quem você estava conversando, a parente, ele disse, não, nunca vi na vida. Eu disse, e aquela ali foi o quê? Ele disse, é porque eu fiz um voto a Deus, que todo dia eu vou falar do Evangelho para uma pessoa. Pronto, aí eu fiquei ali, deu vontade de dizer, por que você não falou para mim? Não é lógico que eu entendo que ele queria falar para uma pessoa que ele não conhecesse e que ele pudesse falar de forma simples a mensagem do Evangelho. Eu sei que a gente não vai fazer isso de forma mecânica, e não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Mas veja como Jesus colocou todas as nações, todas as etnias, todos os grupos, todas as pessoas. As pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho, indistintamente. São absolutos. Primeiro, absoluto, toda autoridade. Toda autoridade me foi dada. Segundo absoluto,
todas as nações. Ide, portanto, quando você estiver indo, faça discípulos de todas as nações, todas as nações. O terceiro absoluto que Jesus nos apresenta aqui é todo ensino, todo ensino. Veja como ele diz, depois que ele fala, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus diz, ensine tudo o que for possível, tudo que você puder, tudo que você puder. Ensinando-os a guardar. Vai batizar? Sim, aí é uma responsabilidade que a igreja, através da sua liderança, tem. A igreja presbiteriana entende que não é para todo mundo sair batizando, vira bagunça, ninguém organiza as coisas, não. Mas a palavra de Deus diz então que os apóstolos estavam sendo comissionados a pregar o evangelho, a fazer discípulos, e todos devem fazer, todos devem proclamar. E a igreja deve, então, batizar estas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz, então, que todos estes precisam ser ensinados. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se você puder, abra em Lucas capítulo 10, versículo 16. Depois que Jesus fala de cidades que não deram o devido valor à mensagem de Deus, Jesus vai dizer no versículo 16 aos apóstolos, aos seus discípulos, naquela missão dos 70 que Jesus enviou de 2 em 2, Jesus então vai dizer no versículo 16, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha como Jesus coloca. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem ouvir vocês, discípulos, apóstolos, pregando, na verdade estão, porque vocês estão pregando a minha palavra, eles estão ouvindo, é a mim. E quem rejeitar a mim, me rejeita. Se eles rejeitarem a palavra que é pregada, eles não estão rejeitando vocês. Vocês estão só pregando a palavra que não é de vocês, é minha. Então, na hora que eles rejeitam, eles entendam, eles não estão rejeitando em última instância a vocês, eles estão rejeitando, é a minha palavra que vocês estão pregando. Quem, porém, me rejeitar, aí diz Jesus, rejeita aquele que me enviou, está rejeitando a Deus Pai que o enviou, e que foi o que mais Jesus disse, que ele estava ali enviado por Deus Pai. É preciso ensinar, sim, tudo que ele ensinou aos seus discípulos. É preciso ensinar tudo. Jesus ensinou aos apóstolos, preparou os apóstolos, comissionou os apóstolos, enviou os apóstolos, e mais, o Espírito de Deus inspirou os apóstolos a escreverem a palavra que nós temos, a Bíblia. E por que é que nós nos reunimos domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, ano após ano? E por toda uma vida, muitas vezes não conseguimos ensinar todas as coisas. O quanto temos a ensinar, sim. Como nós precisamos nos dedicar a esse ensino. É a pregação da palavra no domingo de manhã, hoje pela manhã, se você não viu, eu quero dizer a você que você vale muito mais do que pardais, do que muitos pardais. E se você não está entendendo, então você vai lá para o IPE oficial, que está lá o vídeo, e aí você vai ouvir a mensagem de hoje de manhã, como tantas outras mensagens, domingo pela manhã, domingo à noite, estudo da palavra nas classes, grupos de oração nos lares que têm a palavra, pequenos grupos que têm a palavra, e é palavra, por quê? Porque nós precisamos ensinar, como Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então é todo o ensino, toda a autoridade, todas as nações, todo ensino, é o terceiro absoluto do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ler a palavra,
É uma bênção nós termos a Bíblia. Muitas vezes não fazemos ideia do sacrifício que foi para que essa palavra pudesse chegar até as nossas mãos. Quanto sangue foi derramado. Desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, o Império Romano, quanta perseguição a igreja sofreu. E a luta para fazer cópias, para não se perder, a luta para se ter fidelidade nessas cópias, não cometer erros e juntar o máximo para chegar à verdade da palavra. E quanta dúvida é lançada sobre a palavra. Todo o ensino. É mais fácil muitas vezes acreditarmos em escritos de Sócrates, de Platão, de filósofos que se tem infinitamente menos cópias dos escritos desses filósofos do que acreditarmos na Bíblia, quando nós temos mais de 4.000 cópias. De cópias que foram feitas dos originais. E quanta dúvida é lançada porque a palavra incomoda, choca com os nossos interesses, com os interesses dos seres humanos, que não querem viver segundo a palavra de Deus. Nós precisamos ler os evangelhos, nós precisamos ler as epístolas, nós precisamos ler o livro de Atos, porque de forma resumida, vamos dizer assim, esse Novo Testamento, ele contém o ensino do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos desse ensino, nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos nos alimentar desta palavra. Foi a ordem dele, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós precisamos ensinar os nossos discípulos, os nossos membros, na palavra. Na palavra. Eu comentava com os nossos presbíteros e diáconos na reunião, na última reunião de discipulado do ano, na última quinta-feira de dezembro. De um pastor que já faleceu, Ari Veloso, da CEPAL, quando na época era o Serviço para a Evangelização da América Latina, pastor de uma grande igreja em São Paulo, uma pessoa extraordinária, e ele, certa vez, tratando sobre discipulado, falando para pastores, para líderes, eu tomei conhecimento disso, eu não estava nesse congresso, e então o pastor Ari Veloso chegou e disse para toda aquela pastorzada, líderes, tudo. Ele disse, irmãos, ele foi chamado para tratar sobre discipulado. E ele disse, eu tenho aqui comigo o melhor livro de discipulado deste país. E eu vou colocar após a palestra à disposição para que vocês possam ver. Então você imagina que uma palestra que começa com isso, se eu estivesse lá, eu disse, rapaz, eu quero ser um dos primeiros. Na hora da oração eu já vou logo para o primeiro banquinho, porque na hora que ele dispuser eu vou correr e eu quero ver que livro é esse. Isso gerou muita expectativa e muita curiosidade. E ele falou então sobre discipulado. Quando ele terminou então de falar sobre discipulado e dar a palestra, ele disse, irmãos, aqui está o livro, vou deixar aqui em cima da mesa, vocês podem dar uma olhada, fiquem à vontade. E foi para o meio do pessoal conversar e bater papo, estava terminado o culto, palestra, tudo. E o pessoal tinha a surpresa de que eles chegavam, pegavam o livro e folheavam o livro. E qual não era a surpresa? Que o livro estava todo em branco. O livro estava todo em branco. E o pessoal corria para ele e disse, olha, o livro está em branco. Ele fez, mas é como? Em branco o livro? O melhor livro discipulado, ele disse, é isso que eu faço. Quando eu vou discipular uma pessoa, eu tenho um e eu começo. Anote aí, texto tal, tal, vamos conversar sobre esse texto. Anote aí, vamos ver as lições que nós tiramos desse texto. Anote aí. E fazendo aquele que está sendo discipulado, anotar, registrar, ele ia anotando. E depois de um longo tempo de discipulado, ele dizia, agora você está com o seu livro de discipulado. Está aí anotado. Aquilo que eu fiz com você, faça com outro. Faça com outro. Quantas vezes nós estamos como irmãos em Cristo, membros de igreja, e aí quando tem alguém para evangelizar,
Ele disse assim: rapaz, eu acho que eu vou chamar o pastor. Eu vou chamar o pastor para evangelizar. Eu soube de um pastor que ele foi convidado para falar do evangelho. Não é todo o ensino? Todo o ensino. Por que você está na escola dominical? Por que você está nos grupos familiares, nos pequenos grupos? Por que você está ouvindo pregações e mais pregações ao longo de todos os domingos? É todo o ensino. E aí chega a hora da gente colocar esse ensino em prática. Chega a hora da gente falar do evangelho. E aí a gente para e diz: não sei. Não sei por onde começar, não sei o meio, não sei o fim. E aí um pastor disse que foi convidado para almoçar na casa de uma senhora da igreja. E ele, curiosamente, ele perguntou: mas veja, esse almoço tem assim alguma finalidade, alguma reunião da família, algum momento de gratidão? Ela disse: não, pastor, mas é porque eu queria que o senhor fosse lá para o senhor evangelizar a minha irmã. Eu queria que o senhor falasse do evangelho para ela. Ele disse: ok, eu vou para almoçar, mas falar do evangelho não. Mas o senhor não vai falar do evangelho? Eu disse: não, vou não. Primeiro, eu nunca vi sua irmã nunca foi lá na igreja. Aí imagina, eu vou chegar lá na hora do almoço, vou conhecer ela ali naquela hora, e aí eu já vou entrar com a mensagem do evangelho. Ele disse: não, eu vou comer até muito, viu? Se me convidar, eu vou comer muito. Não é bem o meu caso. Mas ele disse: não. Ele disse: olha, sabe quem é a melhor pessoa para falar do evangelho? É você. É você. Foi o que Jesus fez na sua vida. Quem é Jesus para você? Ela lhe conhece. Você é a melhor pessoa para falar do evangelho. Ela conhece o que Deus fez na sua vida. É todo ensino. É o absoluto de Jesus. É o absoluto do discipulado cristão. Se nós queremos ser discípulos que vão obedecer ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos preocupar, sim, com todo o ensino. E Jesus então vai terminar com o último absoluto. Depois de dizer: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ele vai terminar com uma das mais gloriosas promessas. No final do versículo 20, ele vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E do século não era aquele primeiro século. A expressão que Jesus usa dá a ideia de que ele estaria conosco, e ele está, e continuará com a igreja por todas as eras, até o fim de todas as coisas, até que ele possa então voltar. A grande comissão não foi só para aquela primeira geração de apóstolos e discípulos. Ela é para todos os discípulos em todos os tempos, até a segunda vinda dele. Essa foi a promessa dele. Eis que estou convosco. Eu estou com vocês. Às vezes nós entendemos, de certa forma, até aplicamos erradamente o texto que a palavra de Deus nos diz lá de Mateus 18, 15, quando Jesus trata sobre a questão de disciplina. E no versículo 20 ele vai dizer: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. E aí a gente pensa: bom, nós temos mais do que 2 ou 3 reunidos, mas ele estava tratando sobre disciplina, sobre tratarmos de problemas ali. Estamos tratando de pecados. Jesus diz: olha, quando estiverem 2 ou 3, até porque ele disse: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se teu irmão pecar, são 2 aqui. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Então Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não quer dizer que ele não esteja espiritualmente no nosso meio. Está. Ele está presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Mas ele traz uma promessa de conforto e consolo para a igreja. E eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. É o quarto absoluto. Todos os dias. Toda a autoridade, todas as nações, todo o ensino e todos os dias. É o quarto absoluto. Jesus diz que estará com ali a igreja. Ele tinha ovelhas de outros apriscos. Em João 10, 16, ele diz que havia outras ovelhas de outro aprisco. Estava falando então
dos gentios. Não só os judeus, mas gentios. Eu e você, nós seríamos considerados gentios. Gentio era todo aquele que não era judeu. Eu e você seríamos considerados gentios. E aí Jesus diz que até o dia da sua vinda, ele estará arrebanhando essas ovelhas de outros apriscos. E Jesus então diz, lá em João 10,16, então haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho só. Um só rebanho reunido no nome dele. E um só pastor, o Supremo Pastor. Um rebanho e um só pastor. Em João 20, versículo 21, Jesus, que foi enviado pelo Pai, diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Todos os dias. Pregue o Evangelho todos os dias. Fale de Jesus todos os dias, todas as oportunidades que Deus lhe der. Porque a vitória está garantida. Foi o próprio Jesus quem disse em Mateus 16, 18: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Que promessa gloriosa! Nós temos a pregar o Evangelho todos os dias. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. Vem um ano agora, aí pela frente, não sabemos se Jesus voltará antes que o ano termine. Por isso é preciso trabalhar cada dia. Daqui a 8 dias, no acampamento de temporada, Jesus vai ser glorificado. Você vai aproveitar para falar do Evangelho para pessoas que estarão indo para esse acampamento. Pessoas estarão olhando você, adolescente, jovem, adulto, os que estarão lá. Pessoas estarão ouvindo suas palavras. Elas ouvirão de Jesus. Elas ouvirão e elas verão um bom testemunho de que há esperança para as suas vidas, que há perdão para os seus pecados, que há solução para as suas famílias, que há solução para as angústias da alma. Nós precisamos pregar o Evangelho todos os dias, cada momento das nossas vidas, aproveitarmos para não só seguir a Jesus, mas para proclamar o Senhor Jesus Cristo. São imperativos, são absolutos do discipulado cristão. Toda a autoridade me foi dada, disse Jesus. Portanto, eu estou enviando vocês para todas as nações. Preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações. Vamos falar o quê? Todo o ensino de Jesus, terceiro absoluto. E quando? Todos os dias. Aproveitar as oportunidades que tivermos para falarmos do amor de Deus. A minha oração é que este ano 2025 ele seja mais abençoado do que foi 2024. Se você está feliz porque o seu coração foi alcançado, e é muito bom ver a igreja bem cheinha, e ainda temos muitas pessoas viajando, mas a gente pensar, nós somos chamados para estarmos aqui cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, testemunhando do Senhor e testemunhando desses absolutos do discipulado cristão. Nós somos discípulos de Jesus. Um preço, um altíssimo preço foi pago na cruz do Calvário. Foi a vida do Filho de Deus que foi ali entregue por mim e por você. Quem sabe este é o ano da sua decisão. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, quem sabe este é o ano de reconhecer, se render aos pés da cruz, se render ao Senhor Jesus, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Todos nós precisamos daquele que é não de um Salvador, mas do Salvador, do Filho de Deus, que morreu para perdoar os nossos pecados, para seguirmos a Jesus, para sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se esse for o seu desejo, nós queremos convidar você a procurar alguém da igreja ou nos procurar depois do culto. Nós queremos orar com você e nós queremos caminhar com você, como igreja, como discípulos do Senhor Jesus, entendendo o chamado do Senhor, tendo sido tocado pelo seu grande amor. Nós vamos celebrar
já a ceia do Senhor. Ele morreu para perdoar os nossos pecados, para consertar as nossas vidas, para nos religar com Deus. É Ele, não é religião, é Ele, Jesus, que a Bíblia nos diz, como Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É por meio de Jesus, é por meio de Jesus. Toda a autoridade, todas as nações, todo o ensino, todos os dias, todos os dias. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, perdoa-nos quando não temos confiado nestes absolutos que a Tua palavra nos ensina e que o Teu Filho ensinou aos seus apóstolos. Concede-nos da Tua paz e do Teu poder, para que neste ano 2024 possamos ser mais e mais abençoados, produtivos, possamos, ó Deus, fazer discípulos por onde quer que nós estejamos indo. Nos domingos, nos cultos, nas escolas dominicais, nos grupos de oração nos lares, nos pequenos grupos, nos acampamentos, nos encontros de casais com Cristo, no congresso de adolescentes, na conferência do ponto 5, nos momentos de celebração e de ceia, quando estamos, como a Tua igreja fazia com o ágape, com aquele momento de confraternização e alimentação comunitária, nas reuniões de sociedades, do departamento infantil, da SAF, a reunião dos homens. Ó Deus, em cada reunião, cada ministério, cada sociedade, na Tua igreja reunida, que possamos ter a consciência, através de cada vida e da Tua igreja unida, possamos ter a consciência dos absolutos do discipulado cristão. Toda a autoridade, todas as nações, todo o ensino, todos os dias. Seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós Te oramos. Amém, Senhor.